chegar à China e apertar o botão de disparo da câmera. De crianças inocentes a jovens na flor da idade, de vias diversificadas à selva de pedra, de batente duro a avanços firmes. O que uma foto reflete de memória sobre as mudanças? Registra os passos do tempo e revela a China num lance rápido. Esta é a imagem da China vista pelo mundo. Because I was attracted to China because of a dream. And I told them about this dream and they said, well, have you been to China? Because that sounds to us like China. Country that very few people back in my homeland knew anything about. In 35 years, I have seen the people of this country, and I'm saying it honestly, the lifestyles have improved incredibly. I came to China to basically tell a story to the world. I go into the mode of telling my life story here in China. What, the soya is because of China? Yeah, well, I use soy in almost everything. Peter Crosby, um fotógrafo americano e ciclista internacional, viajou 2 vezes através da China em sua bicicleta. This is from Uruguay, right? An artist in Uruguay in 2013. But I love it because it's a leap, right? Someone is taking a leap. And so that's what this van is, a leap. Going to China for the first time, a leap. Em 1994, Peter, de 39 anos, veio à China pela primeira vez. Naquela época, a China era o reino das bicicletas aos olhos do Ocidente. And then there would just be this sort of stream of people riding bicycles, the big old Fei Pai and Forever, and they would be riding quietly, side by side, maybe a bell every once in a while. The woman might be sitting on the back, you know, on the side. Maybe there are heights on the handlebars. Peter, que adora pedalar, começou a planejar a viagem pela China e a fez numa bicicleta fabricada na China. I put on a bus, and then Yichang took the ferry up the Yangtze because the Three Gorges Dam, they were just starting to build that. Na década de 1990, a China se empenhou numa onda de construções, desde obras hídricas de classe mundial a vias vicinais ligando as áreas rurais e urbanas. Peter ficava surpreso em todo lugar que chegava. Right, because they're building, this is just a basic road in a rural area. They were so important, they were so precious, they were so new. Isso é a memória compartilhada do povo trabalhando duro para construir seu lar.
Peter começou a jornada em Beijing numa bicicleta fabricada na China e finalmente chegou a Hong Kong. Rodou mais de 3.000 quilômetros pelas cidades e campos. Pelo trajeto, Peter registrou com sua câmera a China que ele viu com os próprios olhos. 19.400 fotos e 15 diários Peter levou de volta aos Estados Unidos. Country that very few people back in my homeland knew anything about. When we crossed the border from Mongolia into China, first words that I heard, this gentleman wearing a white shirt shook hands with me and said, "Welcome to China." Amizade e cordialidade foram as primeiras impressões que a China deixou ao fotógrafo inglês Bruce Connolly. Ele veio à China 7 anos antes de Peter. De forma diferente de Peter, de observar a China numa bicicleta, Bruce optou o trem como seu meio de locomoção. That was really what started me in 1987, just this desire to do a great railway journey, one of the great railway journeys of the world, because I was a train fan. Em 1987, Bruce decidiu planejar uma viagem de trem pela China. I get people saying to me, for example, the Chinese people are always smiling. Now that I found really quite funny, because these are the expressions you get. You're capturing moments. We've often said a photograph is worth 1,000 words. Nos anos de 1980 e 1990, os trens eram o meio principal de transporte de longo percurso da China. Antes e depois do Festival da Primavera, havia o pico de tráfego a nível nacional, que é conhecido como o maior fenômeno de migração periódica na história da humanidade. Task. It was an endurance at Spring Festival to go home. The college students all making their journey back to the towns and the villages, and they all try to speak to you. They all say hello, 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 hello. Bruce descia rumo ao sul, registrando a China real durante o seu percurso. So the Yangtze was a living river all the way from where navigation could commence. Boat down to Chongqing, and here was the bridge way before the city that was carrying the railway line across. Everything else was ferry boats last in Chongqing, and I remember writing about this in my notebook, how we were coming down the river, and as we came down here I remember writing. This was where an awful lot of the people who depended on the river, people who were working as the Bang Bang men, working in the docks, working on the boats. Many families lived here and they were tied in with the river. Tendo completado essa viagem pela China, Bruce voltou à Inglaterra com as imagens reais sobre a China. I was going back to the UK, I was giving many talks. Every day I'm putting photographs of the China that I know, the China that I see. Nos anos subsequentes, Peter nunca esqueceu da sua experiência em viajar de bicicletas pela China. Então, em 2021, ele teve uma ideia: voltar à China e redescobrir o país. I said the first thing was, really, I hadn't been riding a bicycle for years. I really want to ride a bicycle like thousands of miles again?
son who's 60 years old. Mais uma vez, Peter optou por explorar a China de bicicleta. O que mais chocou Peter foi que, neste reino de bicicletas do passado, a grande mudança não era só de meios de transporte, mas a filosofia de vida como um todo. De fato, não só o uso da bicicleta, muitos elementos comumente encontrados na China no passado estão mudando silenciosamente na nova era. Não se perderam no processo de urbanização, mas se preservaram vividamente na memória da cidade. And we were here, December 2019? I wonder if the tea house is still here. Oh, wow. Here we are. And this is definitely a place to come and get your picture taken. Esta é uma casa de chá peculiar em Chongqing. Hoje, o fotógrafo canadense Alex e sua esposa Juliet vieram aqui tomar chá com seu colega chinês do estúdio Jiang Gaowei. Which one did we leave here 3 years ago? Wow. These are all the locals' glasses that they are the teapots and glasses. Make that they've yourself left here. at home, I guess. Em 2019, Alex veio à China como turista comum. Depois de viajar para Chongqing, Alex resolveu se estabelecer aqui. I've been to over 250 cities in the world. I've traveled to over 107 countries since I started traveling. And there is no other city like Chongqing. It's a city that it gets inside you. Whether it's its beautiful bridges, its amazing infrastructure with monorails, its fantastic mountains. There's so much about this city to explore. Beijing, for example, is also one of these things that, you know, when I arrived in Beijing, there were 3 subway lines, and now there's 22 or something. If you're not born and raised in China, or in my case, lived here for a long time, you would absolutely think this is insane amount of transformation. 其实我看了一本关于中国80、90年代的书。我就开始对中国深入的了解，我就觉得怎么可能变化这么大？ People really wanted to start to try to understand China because they could feel China rising and coming. So I felt my role as a photographer was to help people understand the changes taking place within China. Começa às 6 da tarde. A vista mais espetacular de Beijing é o pico do tráfego urbano, somado aos prédios altos no pôr do sol. 自打开始规划这个2环、3环、4环、5环、6环之后，这个城市的变化就太大了。 Nesta noite, He Jiantao foi convidado a participar como apresentador de um programa de torneio europeu de golfe. Isso tornou seu assunto favorito quando chegou à meia-idade. 今天和我搭档的还是裴建涛裴老师。周末的金秋时分，我们一起来到了法国巴黎的郊外。我们知道这个经常用的一个这个词儿叫凡尔赛。你凡尔赛，然后我们今天带来这个比赛呢，就在凡尔赛宫旁边的法国国家高尔夫球俱乐部。 Esta foto foi publicada por uma famosa revista americana em 1979.
e o menino era He Jiantao, com 8 anos de idade na ocasião. 这只可口可乐当时的这个负责市场的小伙子叫张进，他们就把我给找到了。那天呢，我父母带我去春游，坐火车，绿皮火车啊，就咣当咣咣当当就坐到八达岭。 Quando He Jiantao e seus pais chegaram à Grande Muralha, encontraram James Anderson, fotógrafo americano. 就是好多人那儿围着，两边的人在看他照相，身上背着一堆相机，他可能一下就发现，哎，这个小伙子虎头虎脑的。 James Anderson tirou uma lata de Coca-Cola que levava e deu a He Jiantao. Este menino, nascido e criado em Beijing, tomou pela primeira vez refrigerante que veio do outro lado do oceano. 当时喝一口肯定是觉得不好喝，所以我才是这种苦涩哈，比较拧巴的这种表情。你看这个可乐也是原装的，所以它肯定是从美国带过来的。 Da perspectiva deste menino chinês, ele não podia se acostumar rapidamente a uma bebida tão estranha. Depois que He Jiantao tomou a Coca-Cola, captou esta imagem. Um menino com traje típico do Oriente e produto que veio do mundo ocidental formam forte contraste nesta foto. 有好多事情，其实你想，冥冥之中都是有天意的。所以真正的变化就是从喝第一罐可乐开始，那个时候就打开了这个开放的这个帷幕。对。 Desde aquela época, os produtos do mundo todo começaram a entrar na China. E muitos fotógrafos estrangeiros focaram suas câmeras nos anúncios de rua da China. Este é anúncio velho em Shenyang, em 1988. Este era 1987 e os hábitos de consumo mudaram muito. Nos anos de 1980 e 90, conforme a vida das pessoas ia ficando melhor, as câmeras começaram a entrar nos lares. Possuir uma câmera era considerado uma moda. As pessoas começaram a fotografar as coisas que achavam importantes. As câmeras, se tornando popular, ajudaram a preservar a vida social daquela época em forma de imagem. Right? So what happened in the 80s is that people were able to get their own camera. So before in the 70s that was still very expensive, it was more for the professionals, and of course in the 80s and 90s, especially from the 1970s, 80s and 90s, like that is a time frame that I'm interested in. Ruben Lundgren, fotógrafo holandês com 2 metros de altura, é especialista em capturar imagens de épocas diversas. Visitou a China várias vezes e julgou que os trabalhos atuais de fotografia não podiam mostrar a dimensão do tempo dessas mudanças. Mas muitas fotos preciosas registraram as condições em que as pessoas viviam em diferentes períodos. If I want to tell that story, I need to collect a lot of different types of pictures to tell that story in a fun way, in a meaningful way. Ruben Lundgren percebeu que, para descobrir uma China interessante, ele tinha que transformar a própria identidade primeiro, de fotógrafo para colecionador de fotografias, o que Ruben Lundgren chamou de detetive de fotos. So yeah, photo detective and photographer is not, it's sometimes just the same. But with the Chinese photo book, it's also a way of telling, Chinese history for a foreign reader from the perspective of the photo book for a Western audience, and hopefully that will also improve the kind of understanding between, nations. Todo fim de semana, Ruben visita o mercado antiquário de Panjiayuan, em Beijing, para comprar fotos antigas. Muitos vendedores o conhecem. 好久不见，还有新的画册吗？是摄影的吗？我看一下。Ultimamente, Ruben Lundgren está preparando álbum novo, que se chama De Máquina do Sonho.
it's going to be a book that has pictures of people in photo studios in which they stand in front of a backdrop of a fake car or a fake helicopter or a tank and airplane. And it's such a adorable, it's going to be a very adorable little book that these dream machines, or the machines that were popular in certain decades, are reflected in the pictures as well. Hoje, estas cenas não existem mais na realidade. Em função do novo estilo de vida, o pessoal não precisa mais destes acessórios para mostrar seus sonhos. O pessoal só precisa erguer seu celular e tirar fotos de coisas ou cenas surpreendentes. Os sonhos se tornaram realidade e parte da vida cotidiana delas. Yeah, in the society we live in now, it has a complete different meaning because now people just take the airplane, they take a car, they adjust to modern times easily because they can absorb this modern technology, and that's not just something from the last decade or so. It's something that is already, it's in the Chinese identity in some kind of way. Ma Ruijin é o nome chinês de Saman Nikin, que é um estudante internacional proveniente do Tajiquistão. 3 anos atrás, seus pais o mandaram para a China estudar fotografias na Academia de Cinema de Beijing. 从小我最大的一个梦想就是旅游和摄影，我就特别喜欢去探索新的地方。 Ma Ruijin gosta de viajar pela China nos feriados e registrar suas percepções sobre a China com a câmera. 都是去了中国各种各样的地方。这个是云南，这个是福建，去朋友家，然后是重庆、贵州和四川3个地方。最后一次去的地方就是新疆。 中国和塔吉克斯坦的边界，因为我是来自塔吉克斯坦，3年都没有回家，所以我去那里也算是找我在中国的老家。他们也给我们展示他们的服装，他们当地的生活。 Apesar de ter ficado uma noite, os costumes familiares fizeram com que ele se sentisse em casa. Esta noite foi a noite em que mais tive saudade da minha casa. De volta a Beijing, Ma Ruijin começou a pensar no tema para seus trabalhos de fotos no próximo semestre. Um livro registrando a China, da autoria do italiano Adriano Madaro, o inspirou. 我翻那些10几年前关于中国的书，给我的一个印象，在物流这个方面上。 搬东西啊，送东西啊，搬家呀，都是自己在身上或者在他们的自行车上。 Livello di vita più semplice, meno americanizzati, il concetto della Corea del Sud, anche la gioventù credo che sia poco spirituale, diciamo. Quando si dice in Cina, per me è come fosse creativo, perché basta pensare. Enquanto navegava na internet à procura de trabalho de outros fotógrafos, Alex casualmente se deparou diante de um grupo de fotos. Do you know where is it? Is that in Jiefeng Bay? Yes. Wow. And you can't really see the sky because it's all skyscrapers. Beautiful. Beautiful colors, though, huh? The colors. It's 30 years. The blues, the yellows. I mean. Chongqing was isolated, very isolated from the rest of China because of geography. This city, they called it Mountain City, and because literally the hills rose straight up from the river. It created tremendous physical challenges. Estas fotos foram tiradas por Bruce Kennelly em 1994. Nesta foto, tirada por Bruce, um carregador contemplava ao longe enquanto escalava degraus. Naquele momento, a montanha e a cidade se infundiam nos passos com um homem carregando seus insumos nos ombros. The
first time I came to Chongqing, the Bongbong men, at the time we didn't know what they were. We could see they were carrying heavy loads of goods up and down the stairs. I mean, this is not an easy city to even walk in. And that has always stayed in our mind. This is iconic, I think, to Chongqing. Yes. These are the people that have built this city. Das fotos de Bruce no Chongqing antigo, Alex percebeu que Chongqing de hoje está a seu caminho para uma mega cidade. O passado da cidade e as grandes mudanças em curso são seu verdadeiro charme. Por isso, ele espera que, com a ajuda de Jiang Gaowei, redescobrir a memória registrada pelas lentes de Bruce. Alex e Jiang Gaowei chegaram ao portal Tiansi. Procuram por carregadores Banban, cujo número decresce das centenas de milhares a poucos hoje. 师傅，您贵姓啊？姓张。做棒棒做了多少年？30年了。30年，这个也是一个棒棒的照片。那你们是做到几岁准备退休吗？60岁。60。When you retire, is this going to retire? 你退休了之后，这个东西是收起来吗？还是你会给谁？甩了。These images. Even while I was walking the streets of Chongqing today, looking at these photos, trying to figure out what happened in the last 30 years, showing the progress Chongqing as a city, it's quite amazing. I think that Bruce has started something special where he has given us a guideline to capture a city. Se você fica no mesmo lugar e fotografar no mesmo ângulo, as fotos que cobrem um espaço de tempo de 30 anos mostram as grandes mudanças de Chongqing. De uma única ponte a 37, cruzando os rios, o povo de Chongqing realizou um milagre de construção urbana. E Alex é um dos testemunhas. Hoje, Ma Ruijin, que vive em Beijing, sente uma vida mais vibrante. Obrigado. 我来中国之后，再也不用现金了，包括外卖、快递，所有线上能干任何事情，给我很多启发。因为我想，当时的摄影师怎么看中国，然后。过了这么多年，我有机会去体验这个新的中国。Inspirado por tudo isso, ele decidiu definir como tema de seu trabalho do semestre a logística de nível mundial. Ele espera apresentar a era da China totalmente diferente daquela mostrada pelos trabalhos de Madaro. Então ele precisa de uma oportunidade para tirar fotos em empresa de logística da China. 邮政 EMS 正在为您转接人工服务。 你好，请上。喂，你好，这是中国 EMS 公司吗？哎，是的，先生，您是有什么问题吗？我是北京电影学院的留学生马瑞景，然后我想拍一组关于物流的创作，可能。O requerimento de Ma Ruijin para a sessão de fotos foi aprovado pela China Post. Aqui é o centro de triagem de Beijing da China Post, localizado fora do Quinto Anel, em Beijing.
O funcionário recebeu Ma Ruijin com simpatia. 你好，小马。你好，我是马瑞锦。啊，你好，你好，欢迎。整个这个过程都已经发展到很高级的一个程度，从中国的任何一个地方送到，无论你是在大城市里面还是山上，都有这个机会。O serviço de logística expressa hoje alcançou o mundo e se tornou o meio crucial de intercâmbio entre a China e o mundo. Tendo experiência e fotografando em empresas de logística deram uma ideia a Ma Ruijin. Nos 3 anos de estudo na China, ele nunca enviou algo para casa. Agora, ele pensa em mandar um presente aos pais que estão longe. 因为这3年以来都没有怎么送过去东西，然后发现了其实中国邮政原来是可以送过去的。瓷器，对，然后也是传统中国文化。对对对对对，这是典型的中国产品。谢谢。喂，你好，我想要寄一个国际快递，寄到塔吉克斯坦。 Além do presente aos pais, o pacote ainda continha uma coisa especial. É o álbum que ele elaborou com carinho. 因为我记得我爸小时候他也会给我看他在国外拍的游客照，然后我一直都也想分享这些经历。 Estas fotos registram a vida feliz que Ma Ruijin, assim como a China real, aos seus olhos. Ma Ruijin imagina que, quando seus pais abrirem o pacote, sentiriam sua saudade que vem de longe e o bom tempo que ele passou estudando e crescendo na China, na nova era. Esta foto foi tirada em 2009 no deserto de Danru, Zhongwei, região autônoma dos Hui de Nianxia. A foto apenas capta um lapso de tempo, enquanto a luta entre o homem e o ambiente árduo já durou centenas de anos. Por estas fotos, as pessoas conheceram o fotógrafo ambientalista inglês Sean Gallagher. I'm a photographer and filmmaker. I'm originally from the UK, but I first came to China in 2005 because I'm particularly interested in my work in understanding environmental issues, and with China being such an important country in Asia, I knew that what happened here in China was going to be important for the future of Asia, and the environmental issues would be key to China's future. So I wanted to use my passion for photography and photojournalism to try to understand that, to understand what China was doing. 这是高速公路的桥吗？应该是的。你这是在飞机上拍的是吧？对，这是从飞机拍的。再来一个照片，我们复议一下。好的，好的，好的。赵薇把那张也打了。 Sean, fotógrafo estrangeiro na China, finalmente focou suas lentes sobre o deserto. Isso foi principalmente por não haver deserto na Inglaterra. Ele estava curioso sobre essa paisagem. Enquanto isso, queria entender como uma civilização sobrevive aos desertos. So when I read articles about desertification in China, it talked about villages being swallowed by sand dunes, about sandstorms engulfing cities. Conjured up all these incredible images that, in my mind, I thought it would be amazing to photograph. Em 2009, Sean Gallagher veio a Dunhuang, província de Gansu, onde viu um deserto pela primeira vez. Mas desde aquele momento em que pôs o pé em Dunhuang,
começou a mudar de visão. That was really surprising to me because it was the first time that I'd seen people using the desert for tourism. And it was really interesting to see that ingenuity that people had used the desert as a benefit for the local people economically. So for me, that added a new dimension to my story because it was unexpected. A viagem para Dunhuang mudou completamente a percepção de Sean Gallagher sobre os desertos. Ele decidiu visitar mais áreas desérticas e contar uma história da China através do combate à desertificação. To Ningxia, Gansu, and into Xinjiang. And each place I stopped, I photographed a small story that was part of the bigger story about desertification. So in Inner Mongolia, I photographed disappearing nomadic life. In Ningxia province, I photographed how one city had been built in the desert to rehouse people that had been moved from their land because their land had been so badly affected by desertification that a whole new city. Em 2010, Sean Gallagher visitou a bandeira Kunlun, na Mongólia Interior, onde ele descobriu que as pessoas não só se adaptaram à vida no deserto, mas também se empenham em transformar o próprio lar. Which is quite a special place because a lot of tree planting has been taking place there over the years as an effort to try to stop desertification in the north of China. And so there's been large tree planting campaigns in the north of China. And this image, you can see in the foreground and they would plant the trees in these rows in an effort to try to turn this land. I think in China they discovered the large tree planting campaigns. Em 2014, Sean Gallagher visitou a bandeira Kunlun de novo. Apesar de poucos anos terem passado, mudanças surpreendentes ocorreram neste lugar. And you could see a lot of the area had turned into forest in combating some of these issues. And then hopefully that success can spread to other areas and be shared with other countries that are facing a similar problem of desertification. Em outubro de 2022, Sean Gallagher recebeu uma chamada da voluntária que ele conheceu em Bandeira Kunlun, Mongólia Interior. Convidado pela voluntária local, Sean Gallagher decidiu visitar Dunhuang de novo. Se passou mais de uma década desde que veio na última vez, Sean Gallagher deseja ver um Dunhuang novo. Every developing country goes through a period where they are faced with balancing development and protecting the environment. And I think China, over the past 15 years, is starting to learn about the importance of protecting the environment because it's core to how society develops. So issues like desertification, climate change, issues around China's wetlands or looking at forests, these are all environmental issues that are going to be affecting us for decades, hundreds of years. These stories don't end. Bruce, agora com 80 anos de idade, se fixou na China há 35 anos. Ele se mantém redescobrindo a China até hoje. "30 minutes
to Beijing to Tianjin, enough time to get a coffee. The 35 years, I have seen the people of this country, and I'm saying it honestly, their lifestyles have improved incredibly. Peter, de 70 anos, continua pedalando na sua cidade nos Estados Unidos. Ele espera pedalar de novo pela China enquanto estiver vivo. You know, I was saying earlier that when you have a vision or a dream or an aspiration, the people who early on say, that's great. Ma Ruijing logo terminará os estudos na China ano que vem. 我的梦想就是一个人去经历生活，去经历不同的地方、文化、人。在中国的5年，所有积累的东西和经验，都想跟他们分享。 Em outubro de 2022, Ruben Lundgren recebeu um convite para a exposição de arte de Hangzhou, para expor suas fotos e compartilhar com o mundo suas histórias em vídeos sobre a China. 这个是结婚以前的时候，你可以看80、90年代的时候，你可以看哦，我要这样的菜，我要这样的菜，那个。Then I do know this kind of change of time. That's a great story to tell to Dutch audience to say, listen, this is what's going on in China. Hoje, leva apenas 40 minutos para dirigir da casa de Rei Jiantao à Grande Muralha por uma autoestrada. E ele não é mais aquele menino novo que sentiu o gosto um pouco amargo da Coca-Cola há 40 anos. 就是一条路走上去，然后大家就是往上爬长城。 看这个长城，这显得还是更远一些，这还是比较近，所以我觉得应该再往上。对，我觉得应该就是这儿了。真的，我踩的这个砖就是我那个时候小的时候踩的砖。 而且更没想到，第一次来长城就喝到了人生的第一罐可乐，拍到了人生的第一张彩色照片。Por metade de século, a Grande Muralha se manteve em pé, com seu esplendor silencioso e continua a mesma. Assim como a porcelana e a seda na antiga Rota da Seda em Dunhuang, ligando as civilizações do Oriente e do Ocidente, fotógrafos de todo o mundo estão conectados à China e ao mundo com suas imagens. As histórias interessantes, reais e lindas da China continuam a se desdobrar através de suas lentes.